Opa! Chegamos para aquele momento especial que a gente vai fazer a nossa revisão. Vou ficar bem em cima do... Não pode. Tô te espremendo, vamos espremer aqui um pouco. Galera, a gente vai agora para o momento da revisão. É isso e o que aí. a gente estava falando mesmo, professor? Falando do estudo do DNA, parte 1, né? Falamos sobre biotecnologia, enfim, joga na tela, né? Senão a gente vai chover numa olhada aqui e depois tem que falar tudo de novo. Então vamos lá. Aula 31.2. Isso. Genoma humano, né? Deixa eu completar aqui a imagem. Opa, completei demais. Então nós falamos sobre o genoma humano, né? O que é o genoma humano? Ele é toda a informação hereditária de um organismo que está codificada em seu DNA, tá? Então, genoma humano nada mais é do que todo o nosso conteúdo genético, tá? Em formas mais populares. E o gene, né, é a parte funcional do DNA. Por que é a parte funcional? Lembra que nós falamos que o DNA ele tem partes codificadoras de informação e partes que não codificam informação? Lembra que a gente falou isso? Né? Os introns são não codificadoras, tá? Codificadoras. E os exons são codificadores. Tá? Isso não estava em nenhum slide na aula. Essa informação a gente passou assim para vocês, aleatória, tá bom? Mas é bom vocês saberem disso. Então, o gene, vários genes ligados uns aos outros vão compor o nosso DNA, que em toda a sua porção é chamado aí de genoma, tá bom? E falamos também sobre a possibilidade de se recombinar esse DNA, né? Afinal de contas, o DNA ele é manipulável, né, em laboratório e ele pode sim sofrer alterações devido aos interesses da ciência, né? E muitas vezes esses interesses podem estar aí envolvendo a questões de área da saúde, para terapias, pode estar envolvendo questões farmacêuticas, questões econômicas de uma forma geral. Então, o DNA recombinante são moléculas de DNA que têm fragmentos, ou seja, pedaços, tá bom? E os transgênicos, que são organismos geneticamente modificados, que vai ter muito a ver com relação ao sentido do que eu falei aqui no DNA recombinante, no sentido de que eles têm necessidades econômicas também para acontecer, como, por exemplo, né, eu uso esse exemplo sempre, a questão lá do amadurecimento de uma determinada fruta mais rápido, né, uma determinada fruta que ele vai, né, essa recombinação de DNA, essa manipulação vai fazer com que algumas ações ocorram de forma mais rápida. Só que essas comidas, né, esses alimentos, por exemplo, que eu estou me referindo a alimentos, mas não é só em alimentos que isso acontece, todo tipo de organismo em que há um cruzamento entre linhas diferentes, né, ou seja isso naturalmente ou induzidamente, digamos assim, artificialmente, isso aí é um resultado transgênico, tá bom, pessoal? Então nada mais é do que a introdução de determinados pedaços de DNA em outros seres para que se obtenha um determinado resultado. De forma bem resumida, né? O transgênico você insere de um gene, um trecho de um gene para um outro ser, de outra espécie. Na recombinação você utiliza trechos de uma bactéria para uma outra bactéria. Então você não vai trocar as espécies, você simplesmente vai trocar os trechos de um DNA, de um material genético de um ser para o outro, sendo no mesmo grupo, tá? Exatamente. Então ficamos por aqui, vamos para a nossa atividade agora. Já, já. É isso aí, meus alunos. De volta agora para a nossa atividade, né? Lembrando aí que nós falamos sobre DNA, a parte 1, né, dessa aula que a gente está dando. E o que nós resolvemos abordar nessa aula? As ações que são feitas a partir da molécula de DNA. Então nós falamos sobre o genoma humano, né? O genoma humano não. O humano porque a gente fala muito da gente, né? Mas o genoma como um todo, ele é o conjunto de DNA de qualquer espécie.
tem o genoma de uma bactéria, tem o genoma de um protozoário, tem o genoma até mesmo do vírus, que não é um determinado ser vivo, né? O genoma de uma planta. Existe genoma de todo ser vivo, ele tem o seu genoma, tá bom? Então nós abordamos a questão do genoma, falamos especificamente sobre a questão de genes, né, que são responsáveis aí por várias proteínas que você tem no seu organismo. Quando eu digo você, eu estou falando de todo ser vivo, tá bom? Falamos sobre recombinação de DNA, muito importante você entender isso aí, porque hoje os fármacos, as terapias em hospitais, em determinadas clínicas, tratamentos específicos para determinadas situações, são muito aplicados com o uso da biotecnologia, até mesmo nos nossos alimentos, né? Enfim, no nosso dia a dia, isso hoje em dia é uma coisa muito, muito presente. Então, tanto a recombinação de DNA, que a gente chama de DNA recombinante, quanto a questão dos transgênicos, que está muito voltada aí a alimentos também, né? No nosso dia a dia, onde a gente mais ouve falar sobre isso, tudo isso foi abordado aqui na nossa aula e é o que tem a ver com o DNA, tá bom? Então agora na nossa atividade, a gente vai ver esse assunto sendo perguntado de alguma forma assim para você, né? Para ver o que você responde aí sobre a nossa aula. Vamos lá, professora Tabita. A primeira questão diz o seguinte, galera. Em que consiste o sequenciamento do genoma e qual a relevância deste procedimento na biotecnologia ou na biologia para a sociedade, né? Então a gente está falando aí de genoma. Esse genoma é justamente aquela descrição dos nucleotídeos, né? As bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina. Então todas essas pares de bases vão estar ali bem alinhadas e formando então o cariótipo, que é o sequenciamento que a gente chama ali do conjunto de genes, né? O genoma. Então o que ele tem relevância para a gente? É relevante no sentido de que você consegue verificar a biologia evolutiva desses organismos, né, ao longo do tempo, com qual é o seu grau de parentesco, quase não sai, prof. O grau de parentesco entre eles, tá bom? Para saber se estão mais próximos, mais distantes. Aí a gente vai ver aí a questão de órgãos homólogos ou análogos mais para frente, né, professor? Exatamente. Não é o momento, mas a gente vai... Esse foco aqui do genoma é justamente para isso. E também tem a questão dos procedimentos da biomedicina, né, da formação dos fármacos, das medicações, enfim, que a gente consegue utilizar aí. Então, o que a gente tem ali, professor... Temos aí o quê? É a técnica, assim, de uma maneira mais conceitual, tá, pessoal? É a técnica utilizada para determinar em que ordem as bases contidas no DNA se encontram. Por meio desta, podemos obter informações sobre a linha evolutiva dos organismos, além de poder utilizar as informações contidas nos genomas na formulação de novos medicamentos, vacinas, prevenção e tratamentos mais eficazes contra doenças, tá, pessoal? Agora, por que é importante, pessoal? Olha aqui para mim. Por que é importante? Deixa na tela isso. Eu gosto assim. Por que é importante a gente determinar a sequência? Né? Lembra lá? A, T, adenina, timina de novo. Existe um sequenciamento. Aquilo tudo é muito específico, pessoal. Embora pareça aleatório, mas se essas bases estiverem trocadas, isso pode fazer com que a proteína que vai ser fabricada a partir desse gene, ela funcione de uma maneira totalmente inadequada. Entendeu? Como nós falamos, eu tive uma aula com vocês, eu não lembro exatamente quantas aulas atrás, mas eu dei um exemplo da anemia falciforme. É 1 ou 2 aminoácidos, né, 2 bases que são trocadas, isso vai fazer com que a proteína saia errada e a pessoa vai nascer com uma doença que não tem cura, entendeu? Então é muito importante saber, quando diz aqui, ó, além de... a ordem em que as bases contidas no DNA se encontram. Isso é muito importante, aquela adenina, né? Timina, citosina e guanina. Isso é importante por quê? Porque a partir dessa ordem que elas se encontram, vai se saber a dinâmica da proteína
que vai ser produzido a partir daquele gene, tá bom? Então, por isso que o sequenciamento do genoma é muito relevante para se estudar aí os seres vivos, né? Você saber, você sequenciar o genoma desse ser vivo para você entender com quem você está lidando, tá bom? Então, questão 2, joga na tela. Bora! Diz o seguinte, parte funcional, o que é, né? Essa parte funcional do DNA, que consiste de inúmeras sequências de bases que oferecem informações básicas para produzir todas as proteínas do corpo. Então, qual é essa estrutura presente no DNA, né, que vai fazer com que essas sequências determinem todos os tipos de proteínas presentes no organismo? Então, você vai marcar a alternativa que melhor conceitua o que está sendo enunciado. Vamos lá para as alternativas? Vamos lá. Letra A, genoma. Letra B, transcriptona. Letra C, vetor. Letra D, proteoma. E letra E, gene. Então, a gente já viu que o genoma é aquela estrutura onde você vai ter as sequências das bases nitrogenadas, né? Adenina com timina, citosina com guanina, e de acordo com essa sequência, você vai ter uma formação, né, da estrutura de um gene que vai lá mais para frente produzir, né, ou seja, traduzir uma proteína. Transcriptona está relacionado ao conjunto dos transcritos, ou seja, o RNA mensageiro, tá? Eu coloquei o RNA, deixa eu corrigir aqui, gente. Borrachinha, borrachinha. Beleza? O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, né? Então, todos os conjuntos de transcritos vão estar aqui dentro do criptoma. Então, não é o que a gente está querendo no enunciado. Aí nós temos os vetores. O que são os vetores? A gente viu a aula lá dos retrovírus, adenovírus, adenoassociados. Ou seja, são aqueles que são vírus que vão estar transmitindo uma informação, sendo introduzida uma informação, um trecho desse material genético em uma bactéria ou em um outro organismo. Aí a gente tem o proteoma, é o conjunto das proteínas produzidas no organismo. E aí só nos restou a letra E, que é o gene, tá? E é justamente a nossa resposta. São eles que estão ali formando e constituindo o DNA, que é o nosso material genético. E essa sequência de genes, então, vai estar caracterizando o indivíduo, a espécie. Exatamente. E por que é a parte funcional? Porque justamente é a parte que vai codificar as proteínas aí necessárias para a nossa existência. Beleza, pessoal? Seguindo, né, então, prof? Questão 2 foi a letra E. Agora a questão 3. Em que consiste o método da transgenia? Bom, nós vimos que o método da transgenia, ele é muito utilizado aí, geralmente, para fins até lucrativos, dependendo aí, em termos industriais, alimentícios, enfim. Mas isso não é a resposta para a questão. Isso é o para quê, né? Possibilidades que podem necessitar da transgenia, né? Desse tipo de técnica. Mas a transgenia em si, ela vai se tratar, digamos assim, da mistura entre determinados organismos e o DNA de outros organismos introduzidos nesse DNA. Então, ficou confuso, né? Então eu tenho aqui um organismo A, mas eu quero nesse organismo A uma característica que ele não tem, por exemplo. Então eu vou no organismo B, pego que tem a característica que eu quero, mas não é o objeto que me interessa, né? O ser vivo que me interessa, mas ele tem uma capacidade que eu queria muito que o A tivesse. Então eu pego esse gene dele, por exemplo, e introduzo aqui. Isso vai, geralmente, é para melhora, né, nos efeitos, sei lá, desse ser vivo, na melhora do funcionamento, ou para ele ser mais, para ele amadurecer mais rápido, né, para ele, de repente, resistir a determinadas pragas. Agora, é claro, uma coisa que é muito importante a gente falar para vocês, pessoal. Isso é científico, tá? Mas, não quero assustar, mas a grande
ocorrência de problemas relacionados à genética começou a aparecer muito a partir da introdução desse tipo de alimento no nosso dia a dia, como, por exemplo, alguns cânceres que, com o passar do tempo, né, com essa mudança de hábito de alimentação, foram introduzidos no nosso dia a dia alimentos, digamos, muito manipulados, muito artificiais. E isso, acredita-se que pode estar causando, na verdade... Desencadeando aí uma grande propensão a pessoas terem modificações genéticas, doenças, né, de origem cancerígena, por exemplo. A gente tem que lembrar da questão da propensão genética, né? Porque existem organismos que são propensos a determinados tipos de câncer, galera. Então, é muito importante você estar observando algumas doenças que são trazidas, no seu histórico familiar. Né? Exatamente. Pessoa, o avô, bisavô que teve câncer no intestino, aí o outro teve câncer lá no esôfago. Então você tem que fazer essas observações para você realmente se cuidar, né? E não facilitar, porque dependendo do histórico da sua família, não estou querendo dizer, pessoal, a gente não quer dizer, minha mãe teve câncer, eu vou pegar um câncer também. Não é assim também. Mas se sua mãe ou seu pai teve, então significa que pode estar presente na sua linha genética o gene cancerígeno. E muitas vezes, mesmo você às vezes não dando trela, não dando motivo, ele pode aparecer. Mas muitas vezes ele pode estar também atrelado ao seu comportamento. Exato. Com relação a, sei lá, vícios, beber, fumar, enfim. Não estou dizendo que se você fizer isso, você vai adoecer. Não estou querendo dizer. Mas são coisas que facilitam o desencadeamento de determinados cânceres, né? Como, por exemplo, o fumo, o tabagismo, ele é química. O fumo industrializado, principalmente, ele leva para dentro do seu organismo muita química. E isso pode, né, ter um efeito aí teratogênico, ou seja, vai mudar a estrutura, né, do seu DNA. Isso pode acontecer em determinados casos. Então, se você tem uma propensão já familiar, é importante que você se cuide. Com certeza. Então vamos lá para a questão. Joga lá no quadro. Então essa é a resposta, né? A transgenia consiste na transferência de genes de um indivíduo para o outro, sendo estes normalmente de espécies diferentes, né? Aquilo que eu falei, né? O fulano B, ele tem uma característica que eu quero no A. Eles não são iguais, mas eu quero aquela característica aqui nesse. Então eu pego esse gene e faço isso. Foi o que a gente falou da diferença dos transgênicos, da transgenia, no caso, para o DNA recombinante ou a recombinação, que vai ocorrer entre indivíduos da mesma espécie. Exatamente. Né? E a transgenia não, entre indivíduos de espécies diferentes. Questão 4 É o seguinte, os avanços da engenharia genética permitem que um ser vivo forneça genes a outro de espécies diferentes sem alterar as principais características que os diferenciam. O ser que recebe o gene... Essa tá dada, né, professor? Tá fácil demais. Tenho certeza que se você não... Se você conseguiu, né? Se você assistiu toda a aula, acompanhou tudo, prestou bastante atenção, você já tá com a resposta aí apinada, não é? Então a gente tem as opções clone... O clone, né? Quem não assistiu a novela, quem não assistiu tá assistindo de novo. Jade, é isso mesmo. Exato. O clone é o quê? A bactéria, quando ela se reproduz, ela tá produzindo clonezinhos dela, exatamente, né? Normal. Transgênico, a gente já falou, quando você transfere um trechinho do material genético para um outro da espécie diferente. O mutante... Esse mutante, a gente teve novelas mutantes também, né? Você lembra, professor? Não, eu não assisti toda não, porque eu não aguentava assistir aquela novela doida. Mas os mutantes, é como se fosse o transgênico, né? Porque você... os mutantes são originados a partir de eventos mutacionais. Exatamente. Né? Que é uma coisa mais natural. A transgenia, você usa a biotecnologia para fazer essa transferência aí. Os mutantes não, eles são originados aí naturalmente. Aí você tem o parasitado. Quem nunca foi parasitado, né, galera? Quem nunca? A partir de um organismo aí
oportunista, né? Os vermes da Os vida. saprófitas, né, professor? Exato. E nós temos o mutagênico. E aí, hein? A questão está querendo saber, o ser que recebe o gene é denominado de quê? De transgênico, pessoal, né? Exatamente, porque ele Porque ele está recebendo uma partezinha que não era dele, não pertencia a ele. Exatamente, né? Um gene foi transferido para ele. Exato. Então, letra B de bola. B de bons alunos. Oxi! E a pergunta? Ah, tá. Aê! Questão de número 5 diz o seguinte: analise as alternativas abaixo e marque aquela que melhor define o que são os benditos plasmídeos. Quase que eu dou a resposta agora. Olha, mas eu vou te dar uma colinha, tá? Enquanto o professor tá lendo as alternativas aí para você. Então, letra A. Os plasmídeos são DNA bacteriano localizados no nucleóide. B. Os plasmídeos são fragmentos de DNA dispersos no citoplasma. C. Os plasmídeos são moléculas de RNA extracromossômicas. D. Os plasmídeos são moléculas de DNA circulares que não estão presentes no nucleóide bacteriano. E. Os plasmídeos são moléculas de RNA bacteriano localizado no nucleóide. Então, pessoal, nós vimos, a professora até desenhou ali, lembra? Tá lindo, né, que professor? O DNA, faz de conta que o DNA é aquele azulzinho ali, né? Que a professora desenhou. Né? Ele tá ali, né? Circuladinho. E lá no vermelhinho você percebe que tem uma outra estrutura ali também, circular. Circular no sentido assim, de ser uma cadeia fechada. Não quero dizer que seja redondo, tá, pessoal? Então, a gente chama essa estrutura de plasmídio. E ela não está relacionada diretamente no local onde está o nucleóide ali bacteriano, que é onde fica o DNA, entendeu? Então ela é uma porção assim, não vou dizer anexa, mas é uma porção extra DNA, que contém também informação genética, e ela tem essa capacidade também de tradução de proteínas, enfim, tá bom? E uma coisa também mais interessante é que ele pode ser passado para uma outra bactéria. Então, uma informação que pode ser compartilhada, tá bom? Então, se você respondeu letra D, os plasmídeos são moléculas de DNA circulares que não estão presentes no nucleóide bacteriano, você está certo. Então, a letra D de doido. A gente vai lembrar que o nucleóide, né, ela é realmente uma característica de uma célula procarionte, ou seja, você tem uma região onde você sabe que está presente o material genético, mas você não tem um envoltório, ou seja, carioteca ou membrana nuclear, separando esse material genético do resto do citoplasma. Exatamente. Então, o nucleóide é uma estrutura presente nas moneras, né, no reino das bactérias. Vamos lá, então. O uso de vírus para manipulação de genes de interesse terapêutico contribui muito para a evolução do tratamento de doenças e fabricação de vacinas. Os vírus usados nesse processo são conhecidos como... Ih, tá fácil. Lembra, pessoal, aquela resposta, né? Que um ser leva o material genético que eu quero para dentro de outro. Quem tem essa capacidade? Os vírus. Então, são chamados de vetores virais. Letra A. Agora, 7ª e última pergunta. O processo no qual é retirado um determinado gene de um DNA e inserido em outro organismo, como uma bactéria, por exemplo, para se obter mais amostras desse gene é conhecido como... Tá mais do que explicado, né, gente? Exatamente. Você vai ter a recombinação, ou seja, vocês estão trabalhando com dois indivíduos, mas da mesma espécie, tá? Exatamente. Então, pessoal, professora... Isso, chega mais. Aqui. Olha pra gente aqui. Ali foi letra D de doido, mais uma vez. Tá bom, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Falamos aí sobre DNA e algumas ações que podem acontecer, né, na manipulação dessa molécula aí tão importante. Verdade. Tchau, gente. Valeu, tchau, Beijo. tchau.